Olá, mente iluminada, tudo bem? Hoje vou reagir a um vídeo do Rodrigo Góes, que trabalha com nutrição e quero falar que eu tenho uma postura que não é semelhante. Respeito o trabalho, mas eu tenho uma postura mais a favor da sua saúde. E eu não meio que aceito muitas coisas que não fazem bem para a sua saúde. Vamos falar das canetinhas. E eu vou mostrar um pouquinho mais do que o que ele mostrou lá no vídeo dele, para a gente ir direto ao ponto e você refletir de uma maneira mais profunda, entendendo um pouquinho mais do sistema que está por detrás disso. Me acompanha aqui. Veneno do Lagarto, a verdade oculta sobre as canetas emagrecedoras. O que eu tenho para te dizer sobre isso? O que nós podemos falar sobre isso? Temos isso aqui, gente. Aqui o vídeo dele. Você já se perguntou se esse remédio é para ser usado para sempre? Ou é só um período? E o que acontece depois do período? A resposta envolve um lagarto venenoso, um império de meio trilhão de dólares e um modelo de negócio desenhado para você nunca parar de pagar. Veja a questão da estrutura financeira que eu volto a sempre trazer nos vídeos, de nós criarmos uma consciência, nos libertarmos de um sistema que não está preocupado com a sua saúde, mas com outras coisas. Me acompanha. Da saliva do deserto ao laboratório, um monstro de Gila inspirou a descoberta. Sua saliva contém um peptídeo, irmão do GLP-1, que é para crescimento, humano, mas com duração muito maior, de Exendina 4. Nasceram 4 gerações de medicamentos, cada uma mais potente e mais duradoura que a anterior. O resultado, perda de até 21% do peso corporal com uma injeção semanal. Que loucura, que vantagem, né? Não é vantagem nenhuma. Meio trilhão de dólares em uma caneta. A Novo Nordisk, que é o nome da empresa, se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Vale mais que o PIB da Dinamarca. Em 2025, a Eli Lilly, já trabalhei lá, faturou 36,5 bilhões só com tirzepatida. Projeções até 2030, 5 dos 10 medicamentos mais vendidos no mundo serão desse tipo. Então, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. É um problema de como as pessoas estão sendo levadas a uma condição de dependência e não de consciência. E aqui é que eu tenho um pouquinho de divergência quando diz: ah, mas se o médico acompanha, é melhor. É melhor do que você fazer bobagem sozinho e fazer bobagem acompanhado. Porque o risco de fazer grande bobagem diminui. Você faz pouca bobagem, mas ainda é bobagem. Porque nós temos que falar do caminho que traz saúde de uma maneira sustentável, de uma maneira sólida, de uma maneira que lá na frente você não vai pagar o preço. E que é um preço caro. Sabe quanto custa um plano de saúde quando você está mais velho? É um preço caro. O modelo de negócio da dependência. Obesidade reclassificada como doença crônica. E a literatura oficial recomenda o uso contínuo por toda a vida. Então, o fato, você percebe que se criou um mercado, né? A partir do momento que a obesidade virou doença crônica, mas não estamos falando da indústria alimentícia, nós não estamos falando da condição de qualidade de vida da cidade, com praças públicas, com pista de atletismo em todas as praças. Estamos? Não, a gente está falando de existe uma doença crônica que as pessoas estão a gente olhando para as causas, para as questões geradoras. A gente só está lá remedando, que é inclusive remédio, né? Remedar. Percebe? As palavras têm seus significados. 320 patentes só da semaglutida, uma muralha jurídica para impedir genéricos e manter o monopólio. Lucro por detrás, tentando manter esse ritmo de registros para que a lucratividade possa estar retornando para. Nós estamos falando de trilhão, gente. Trilhão. Custo real de produção, menos de 3 dólares por mês. Preço no Brasil, R$ 2.504 chega a atingir. Então, aqui tem a questão que eu coloco aqui, que o Rodrigo, eu não sei se é pela popularidade ou se é o jeito dele, porque eu já vi em outros assuntos mais polêmicos também. O que ninguém te contou sobre os efeitos colaterais. Ele fala sobre isso. E ele fala que é uma roleta russa, por isso que precisa do acompanhamento. Eu vou além. Você não precisa. Você precisa de uma vida nova. Você precisa de saúde. O que ninguém te contou, 25 a 40% do peso perdido não é gordura, é músculo, água, tecido ósseo. Gastroparesia, pancreatite e obstruções intestinais já são realidade documentada. Já é realidade documentada. 2/3 do peso voltam em menos de um ano após a interrupção, com mais gordura e menos músculo. E a chance de acumular gordura é maior porque você tem menos músculo. Essa relação, quando ela é prejudicada, a chance de acumular gordura é maior,
porque você também vai ter uma chance de atividade menor. E, gente, não perca músculo, porque depois dos 40, depois dos 50 é pior, depois você vai precisar deles. Então sustenta o máximo que você conseguir sustentar, porque não vai conseguir carregar os netos, porque não vai conseguir, gente, não vai conseguir levantar da privada lá na frente. O paciente abandonado em 3 atos. Nós temos que entender isso. O SUS reconhece a obesidade como doença, mas não oferece nenhum medicamento para tratamento clínico. Então, isso alimenta mercado privado. O governo não tem dinheiro para pagar essa nova questão de crônica, né? E aí, percebe, é uma sustentação, e a gente já tem um sistema de saúde, comparado com outros lugares, invejável. Ah, tem fila. Invejável comparado com outros lugares do mundo. Plano de saúde. A ANS não inclui essas canetas no rol obrigatório, porque são caríssimas. Imagina o valor dos planos de seguro. Fica mais velho, 50, 60, 70 anos, para você ter uma ideia do quanto se paga do seguro, do plano de saúde, plano de seguro de saúde. Consulta de 15 minutos, o paciente recebe a caneta, mas não o cuidado multi... E não é a solução. Ele está comprando um problema futuro, está pagando caro por um problema futuro. Porque eu vou fazer eu vou fazer um cálculo aqui com vocês. Espera até o final que eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, vai ficar muito claro. É matemático. É matemática essa questão. Entre o milagre e a armadilha, a escolha é sua. A ciência entregou uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Mas o sistema que cerca foi desenhado para lucrar com a sua dependência. Ele não está preocupado com você. Não está. Informação é o primeiro passo. Eu vou te passar a informação agora. Me acompanhe. Se na velhice o que vai te impedir queda, o que vai conseguir fazer você manter lucidez, movimento e independência é estrutura muscular e condicionamento cardiovascular. Você tem, no uso das canetas, um ataque a essa condição. Só que o declínio é parte da vida. Então, se você ataca agora e vai declinar, você vai declinar desse ponto mais baixo. Ao declinar do ponto mais baixo, a tua velhice você está estragando. E não estão te avisando disso. Ah, porque você acha que você é diferente. Você vai estragar a tua estrutura muscular cardiovascular agora e depois você vai fazer uma curva de ascendência, contrário ao processo de envelhecimento. Se você não é esse campeão hoje, você vai ser esse campeão lá na velhice? Se você está buscando o atalho hoje, se você está buscando o caminho dos fracos hoje, você vai se tornar o Ulisses, o herói lá na frente? É bobagem. É bobagem. Seja herói agora, de assumir um caminho, de cuidar da própria saúde de uma maneira sustentável. Sustentável. E a gente trabalha com isso na terapia, para trabalhar essa mentalidade de se fortalecer no seu melhor, de fortalecer na sua qualidade. A gente trabalha com atletas para não buscar recursos inadequados, proibidos, tá bom? Pensa sobre isso. Eu sei que a minha mensagem é antipática para um monte de gente, mas aqui a gente trabalha com a lucidez dos dados, com a lucidez das informações. Eu não estou interessado no dinheiro, eu estou interessado na coerência do trabalho, que é para levar as pessoas a uma mente clara, um corpo são, para sim serem felizes de verdade. E vocês não têm ideia da dificuldade que é chegar na velhice e dizer, pô, eu estraguei. Aí não tenho o que fazer. Os recursos são escassos de vitalidade, de musculatura, para se ter uma condição legal. Pensa lá na frente. Os últimos 10 anos de vida, que eu espero que você seja feliz, porque você está compartilhando essa informação, que esses últimos 10 anos de vida, eu quero que você tenha saudável, lúcido, ágil. E esse vídeo vai fazer diferença porque você vai lembrar. Putz, ainda bem que eu escutei. Ainda bem que eu dei uma redirecionada. Tá bom? Se você acha que isso pode ser útil, repassa para outras pessoas. Tá? Eu acho que pode ajudar muita gente. Um abraço, até o próximo vídeo.